cross-examination. E um tema que começa a ser estudado hoje, com maior vigor científico, é o chamado tema das falsas memórias. Já ouviram falar disso? Falsas memórias? Veja, olha que interessante. Falsas memórias. Eu tive a oportunidade de julgar um caso desse, está aqui na jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Falsas memórias. Olha só, às vezes, gente, a vítima ou a testemunha, elas não mentem, mas elas também não estão falando a verdade. Como é que é? Elas não mentem e não estão falando a verdade? Isso é alguma charada, Madeira? Não. Preste atenção. O crime, ele é um evento traumático na vida das pessoas. Traumático. Seja do acusado também, mas seja do ofendido, da vítima, seja da própria testemunha. É um evento traumático na vida destas pessoas. E aí? Daí é o seguinte: monta-se uma história, o cérebro monta uma história para estas pessoas. Inconscientemente. Inconscientemente. E você passa a acreditar naquilo como realidade. A isso se chama falsas memórias. A construção que o cérebro faz e que nós passamos a achar que é real, mas não é. Vou te dar o exemplo do caso que passou pelas minhas mãos. A vítima, ela foi vítima de um roubo. E ela disse: foram 2 pessoas que me roubaram. 2. Uma eu consigo descrever, a outra não. Ela disse assim. Olha só. Uma eu consigo descrever, a outra não. 2 semanas depois do crime, ela é levada na delegacia. E tem 2 pessoas lá na delegacia, presas, algemadas, uma ao lado da outra. Sabe o que ela diz? Ela disse: foram essas 2. E ela disse: não, eu sei que foram os 2. Só que na hora do momento do crime, ela não falou que só podia reconhecer um? Por que ela reconheceu 2? Ela não se lembrou disso. E ela não estava mentindo. A mente dela pregou uma peça nela. Falsa memória. E aí, a autoridade policial cometeu um erro. Quando se vai fazer o reconhecimento, é preciso que se coloquem várias pessoas ao lado, umas das outras. Para evitar isso, para evitar o problema das falsas memórias. Com a testemunha, é a mesma coisa. Com a testemunha, eu também tenho esse problema das falsas memórias. Pense em você. Quantas vezes você não passou por algo, passou por alguma coisa, e sua mente mudou a história? Ou com algum amigo seu? Insisto, a testemunha acredita piamente que está dizendo a verdade, mas não está. Só que ela também não está mentindo. Para ela, aquilo é a pura expressão da verdade. Por isso que deve-se tomar muito cuidado na colheita da prova testemunhal, para evitar esses problemas de falsa memória. Tudo bem? Tranquilo? Vamos agora à nossa próxima pergunta do bloco Pergunte ao Professor. Na tela. O inimigo capital pode ser testemunha? O inimigo capital pode ser testemunha. Responda rápido, sim ou não? Com 90% de chance, você errou essa pergunta. Como assim, Madeira? Sim. Com 90% de chance, você disse que o inimigo capital não pode ser testemunha. Madeira, o inimigo capital pode ser testemunha? Pode. Como assim, Madeira? Você confundiu com o processo civil. No processo civil, o amigo íntimo, o inimigo capital, não pode ser testemunha. Isto é processo civil. No processo penal, não é assim. No processo penal, quais são as testemunhas que não podem ser ouvidas? Testemunhas dispensadas
e testemunhas proibidas. Testemunhas dispensadas e testemunhas proibidas. Tá claro isso? Beleza. Então, pelo amor de Deus, anote aí. Não se aplica ao processo penal as causas de suspeição ou impedimento das testemunhas do processo civil. Até porque, pense, numa pequena cidade do interior, que são a maioria das nossas cidades aqui, a chance de que algum amigo íntimo, inimigo capital de alguém, veja um crime é muito grande. Tudo bem? Tranquilo? E veja, eu insisto, muitos criticam a prova testemunhal, dizendo, mas poxa vida, essa prova ela é muito frágil. Sim, a prova testemunhal, eu reconheço, ela é uma prova frágil. Mas o que se há de fazer? Qual a alternativa? Prova pericial? Veja, por si só a prova pericial também é uma prova frágil. Guardem, portanto, essa ideia de que a grande importância da prova testemunhal e o seu valor está onde? Está na forma como colhemos esta prova testemunhal. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Vamos agora à nossa próxima pergunta do bloco Pergunte ao Professor. Na tela. Professor, o que são testemunhas proibidas? Olha só, testemunhas proibidas. Lembrem, conversamos agora há menos de 3 minutos. No processo penal, duas categorias de testemunhas não precisam ser ouvidas: dispensadas e proibidas. Testemunhas dispensadas e testemunhas proibidas. Testemunhas proibidas quem são? São aquelas testemunhas que por um vínculo de segredo, de sigilo profissional, elas não podem revelar nada que tenha sido dito a elas. Veja, guardem os exemplos clássicos: psiquiatra, terapeuta, o médico, o padre ou equivalente em outra religião. Se estas pessoas pudessem ser obrigadas a depor, ninguém mais passaria a nelas confiar. Os senhores confiariam num padre que pudesse depor contra os senhores? Os senhores se confessariam com ele? Eu pararia de me confessar. Os senhores confiariam num médico que pode revelar tudo o que os senhores disseram a eles? Psiquiatra? Psicólogo? Eu pararia de fazer terapia. Algumas profissões são baseadas no sigilo. E se eu obrigo estas pessoas a depor, eu mato a profissão. Entenderam isso? Tranquilo? Dúvidas aqui? Ok, continuemos. Veja, mas e se o psiquiatra quiser depor? Como é que funciona isso? A ideia é a seguinte: o beneficiário do sigilo, vamos imaginar este professor que vos fala. Eu e a minha terapeuta. Eu sou o beneficiário do sigilo. A minha terapeuta é a destinatária do sigilo. Eu posso abrir mão do sigilo. E se ela, minha terapeuta, quiser depor, ela irá depor. Para que uma testemunha proibida possa depor, duas são as condições. Primeiro, que o destinatário do sigilo abra mão, que o beneficiário do sigilo abra mão deste benefício. Primeiro. Segundo, que o destinatário do sigilo queira depor. Perceberam? Os dois requisitos para que possa uma testemunha proibida depor. Agora presta atenção. Presta atenção aqui em mim. Tem uma situação que não vale isso que eu acabei de explicar. Tem uma categoria de profissionais. Existe uma categoria de profissionais que nem mesmo se a parte autorizar pode depor. Quem é? São os advogados. Os advogados têm esta prerrogativa. Se eu liberar o meu advogado, eu falo para o meu advogado: doutor, pode depor lá. Eu preciso do depoimento do senhor, vai me ajudar. Pode depor. Eu libero o meu advogado.
Meu advogado pode depor?